Olá, Margarida! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Margaridas. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um devocional que eu fiz hoje. E eu tava meio sem ideia do que falar e acabei tendo um bom exemplo no meu devocional que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu acho que, se não é o melhor, é um dos melhores exemplos de mulheres guerreiras que temos aqui na Bíblia, e está lá no livro de Juízes. E o capítulo de Juízes que conta uma história muito boa e muito inspiradora para nós meninas e mulheres é o capítulo 4 de Juízes. Especificamente o versículo 4, o 9, são os que mais me chamam a atenção. No 4 é citado a juíza e profetisa Débora, né, que, pra quem não conhece o contexto da história, Israel estava passando por um momento assim de decaída. Depois que Eude faleceu, né, o povo voltou a continuar praticando as suas essências pagãs que eles acumularam durante o tempo em que conviveram com os cananeus. Do versículo 4 em diante, Baruque vai até Débora e ele pede para ela para que ela profetize para ele, né? Ela fala com Deus e aí Deus fala para que ele leve 100.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon para lutar contra Jabim. Então, nomes difíceis da Bíblia, né? Quem entende aí, quem lê, né? Então, aí o que acontece? Baruque recebe essa palavra, só que ele pergunta assim, ele fala assim: se tu não fores, não irei. Se tu fores, irei. Aí ela: certamente irei, porém essa vitória virá pela mão de uma mulher. Eu, quando li, eu achei que a vitória viria pela mão dela, só que eu tava muito enganada. E aí é que vem a segunda mulher muito importante que se passa nesse período, né, de guerra, que Juízes é um livro onde fala totalmente sobre guerras e sobre os conflitos que Israel teve para voltar, né, a essência de adoração a Deus, que não deu muito certo, né, mas nesse capítulo mostra também uma outra mulher que é muito importante nesse papel, nessa conquista especificamente, que Baruque leva, né, a tribo de Naftali e a de Zebulon para guerrear contra Jabim. Então, contextualizando um pouco sobre Jabim, ele tinha um comandante que se chamava Cícera. Cícera é um comandante muito cruel, né? E ele, obviamente, estava à frente de tudo. E na batalha, no monte de Tabor, né, Baruque levou 10.000 homens. Isso já tá lá no versículo 14, do 13, 14, 15, ele mostra essa parte, né, que Baruque desce até o monte de Tabor e 10.000 homens o seguiam. E o Senhor derrotou o exército todo. Só que esse Cícera, ele fugiu. E quando ele fugiu, ele encontrou uma tenda. Ele saiu correndo, ele encontrou uma tenda e ele chegou na tenda de uma mulher chamada Jael. E Jael era a mulher de Eber. Então, ele foi até lá e pediu para ela um copo d'água. E ela, né, que não era boba nem nada, decidiu ajudar esse homem. Como Cícera não era bobo nem nada, ele pediu para que ela vigiasse a entrada da tenda. Porém, ele não contava com a astúcia daquela mulher, que foi usada por Deus, né, nesse momento. Lá no versículo 21 de Juízes 4 está escrito o seguinte: então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca de madeira que tinha em sua tenda, lançou mão de um martelo, foi de mansinho perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava muito exausto, dormia profundamente e foi assim que morreu. Então, um homem que podia mudar todo o curso daquela guerra por uma mulher.
Depois dessa mulher, ela foi até onde estava Baruque e Débora e disse que, eu sei onde está o homem que você procura. E quando eles chegaram na tenda dela, ele estava deitado no chão com a estaca fincada na cabeça, né? Atravessou a cabeça dele. Eu achei muito assim, de muita coragem dessa mulher, né? Porque ela estava matando uma pessoa que tinha muitas experiências de guerra e que tinha, com certeza, poderia estar armado e poderia ter matado ela. Porém, ela esperou para que ele ficasse mais assim, de tanta confiança que ele deu a ela, né? Por ser uma mulher, ele não achava que ela poderia ter aquele pensamento ou até ter força para fazer aquilo. E o que mostra muito pra mim nesse capítulo é a Bíblia não é machista. Tá, no tempo em que eles viviam, o homem tinha muito mais valor e significado do que as mulheres. Mas Jesus, em todos os lugares que ele passava, e em muitos profetas e muitos apóstolos, sempre deixaram bem claro que as mulheres têm um papel muito importante. Inclusive, a maior parte das pessoas em que Jesus se apoiou na vida dele foram mulheres, né? Mulheres sempre estavam lá. A primeira pessoa que viu ele vivo e que proclamou que ele estava vivo para as outras pessoas foi uma mulher, né? E eu acho assim, que as pessoas acham a Bíblia machista porque elas não veem nas entrelinhas, elas não veem as pequenas coisas. Por exemplo, mulher que são bem faladas na Bíblia, que também não são muito conhecidas, como Débora e Jael, são duas mulheres assim que poucas pessoas conhecem. São mulheres assim que poucas pessoas têm o conhecimento da existência delas na Bíblia. Claro que muitas pessoas já ouviram falar que Débora era a primeira juíza, mas eu só me lembrei de Jael depois de ler esse capítulo. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas através desse canal é que a Bíblia, ela pode ensinar muitas coisas para nós mulheres. Pode nos ensinar muitos ensinamentos que às vezes não, com certeza o mundo não vai nos ensinar. Agora eu quero deixar um recado para nós e para vocês aí, meninas e mulheres que estão assistindo esse vídeo. Não deixe que o mundo faça com que vocês se vejam como empoderadas e poderosas e que podem fazer tudo. Vocês podem fazer tudo? Podem. Porém, a mulher sábia, a mulher virtuosa, a mulher que está nos caminhos de Deus, ela reconhece o seu lugar e ela reconhece a importância que o seu lugar e o seu papel tem na vida de uma pessoa, sendo ela homem ou mulher. Então, quando você permite que o feminismo entre na sua vida, que entre no seu dia, ele começa a te destruir. A prova disso é milhares de mulheres que eram delicadas, gentis, femininas, sabe? Aquela coisa assim, graciosa de se ver, a beleza feminina mesmo, quando se tornaram mais do que isso, no caso de se tornarem feministas, vocês veem como elas se deturpam. Elas começam a deixar os pelos debaixo dos braços crescerem, não depilam mais as pernas, não cuidam mais de si mesmas porque elas são autossuficientes. Elas não precisam mostrar às pessoas que elas são delicadas, porque as pessoas sabem que as mulheres são delicadas e as pessoas sabem que eu sou o que eu quero ser e eu posso estar onde eu quero. E isso é verdade, nós podemos estar onde nós queremos estar. Porém, a pergunta que a gente tem que fazer é: o lugar que eu quero estar é o lugar que Deus quer que eu esteja? Deus nos fez da costela do homem para que nós estivéssemos ao lado dele. Ele não nos fez do tornozelo para ficar embaixo. Também não nos fez de um moço da cabeça para ficar acima dele. Ele nos fez da costela para estar ao lado, porque nós somos ajudadoras, apoiadoras. Uma mulher que não é sábia desestrutura a sua casa. Provérbios 31, eu sempre vou citar aqui. Provérbios 31 tem vários ensinamentos, são várias mulheres juntadas num capítulo só, mostrando as qualidades que nós devemos ter. O que eu quero para minha geração e para as gerações futuras, a geração dos meus filhos, se um dia eu tiver, para a geração dos meus netos, bisnetos, até que Jesus volte, é que nós mulheres reconheçamos que estamos perdendo a nossa essência.
No último culto das mulheres que teve aqui na nossa igreja, eu preguei pela primeira vez e eu falei sobre a dracma perdida. E nós perdemos a dracma da simplicidade, nós perdemos a dracma da adoração, nós perdemos a dracma da comunhão com nós mulheres, porque a sororidade que todo mundo fala, que todas as mulheres falam, só é sororidade se você pensa do mesmo jeito. Se você é uma mulher que quer ser do lar, você é burra, você é ingênua. Se você é uma mulher que quer trabalhar, você é uma mãe omissa porque não cuida dos seus filhos. Se você é uma mãe que só quer cuidar dos filhos, e você quer cuidar do seu marido, da sua família, da sua casa, você é uma mulher retrógrada. Não é assim que funciona, sabe? As pessoas estão deixando de respeitar a opinião das outras pessoas para impor as opiniões delas. Enquanto eles pregam por respeito, pregam por igualdade, pregam por seja lá o que for que eles pregam, a igualdade e o respeito só alcança até onde a opinião deles chega. Se a sua opinião chegou, não é mais igualdade, não é mais respeito, é intolerância, é imposição, é religiosidade extrema. Ai, você é um cri-cri, você é uma carola que só pensa nisso, naquilo, outro e só fala desse Jesus. Eu recentemente postei no meu Instagram um vídeo onde a skatista Raíssa, né, ela fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida em linguagem de sinais. Porque nas Olimpíadas está sendo proibido de falar em público. Pessoas não estão podendo proclamar a sua fé. E depois eu postei também um vídeo de uma judoca que ganhou o 3º lugar, a brasileira ganhou o 3º lugar, e ela apresentou Cristo para a adversária dela. E quando a adversária dela perdeu e ela conseguiu a medalha de bronze, a adversária dela chegou e falou para ela: levanta e dá toda a glória a ele, porque é isso que ele merece. Dá glória a Deus. E as pessoas não vão poder calar quando a gente quiser falar. Podem tentar fazer o que quiserem, mas nunca vão calar as pessoas que realmente estão dispostas a adorar, dispostas a dar de todo o coração, seja lá o que for preciso ser sacrificado para que o nome de Jesus seja levado a outras pessoas. Uma boa noite para vocês e eu espero vocês no próximo vídeo do canal.